Olá! Hoje nós iremos aprender a criar os estágios de produção no sistema WVetro. Para criar um estágio, você vai na aba de produção, estágio de produção e vai clicar no sinal de mais. Cliquei no sinal de mais, eu vou colocar a sequência desse estágio. Então, esse vai ser o meu primeiro estágio. Qual que seria o meu primeiro estágio de produção? Então, na minha produção, o meu primeiro estágio, por exemplo, é a separação dos kits. Vou confirmar. Segundo estágio seria, por exemplo, o corte dos perfis. E o terceiro estágio, separação do material para a obra, por exemplo. Você vai criar os estágios conforme a sua sequência de trabalho. Então, aqui nós temos alguns exemplos. O que seriam os estágios de produção, para ficar mais claro? São uma sequência da ordem de trabalho de vocês. Então, por exemplo, a minha ordem de trabalho aqui na empresa é primeiro fazer a separação dos kits, o corte do perfil e a separação do material para a obra. Em seguida, eu faço, por exemplo, o embalamento, faço a embalagem do produto para poder levar para a minha obra. Assim, você vai seguindo a sequência da sua produção. Aonde que eu vou inserir esses estágios de produção? Lá no meu orçamento. Primeiramente, esse orçamento ele tem que estar pelo menos com o status de venda. Então, se ele estiver como orçamento, eu não consigo criar esses apontamentos. Então, eu vou entrar no orçamento e vou transformar ele de um orçamento para venda. Transformei, eu vou gravar a situação. Gravei a situação, eu vou voltar lá em vendas orçamentos e vou clicar nessa engrenagem para poder criar os apontamentos. Então, cliquei na engrenagem, eu vou selecionar o apontamento que eu desejo inserir. Então, clico no sinalzinho de mais. Aqui você vai selecionar o estágio de produção que se encontra esse orçamento. Então, o primeiro estágio é o corte dos perfis. E o instalador responsável por isso é o José Carlos. Vou selecionar e vou confirmar. Se você não quiser, não precisa selecionar o colaborador. Aonde que eu cadastro esses colaboradores? Lá na produção e instaladores, tá? Cadastrei aqui, vai ficar registrado a data e o horário que eu fiz esse estágio de produção, esse apontamento. E se eu quiser, eu posso exportar esses apontamentos para Excel ou para PDF. Lancei o meu estágio de produção, ele vai lançar também aqui na tela inicial do orçamento. Então, esse orçamento se encontra no estágio de corte de perfil. Passei do corte do perfil, quero lançar um outro apontamento, vou fazer o mesmo procedimento. Clico na engrenagem, vou no sinalzinho de mais, seleciono o estágio, separação do material para obra, por exemplo, e confirmo. Feito isso, eu já selecionei os meus estágios de produção. E essa sequência você vai seguir até você terminar o último estágio que você tenha. Feito isso, eu já fiz a minha separação do material para a obra, finalizei o meu orçamento, posso faturar ele se for o caso. Bom, esse foi o nosso treinamento de como criar estágios de produção e como lançar dentro do orçamento. Qualquer dúvida é só entrar em contato com o nosso suporte.